Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a potência, os problemas e as possibilidades da parceria sino-brasileira. Para isso estão aqui comigo Vladimiro Milton Pomar, geógrafo, especialista em mercado chinês, e Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC. A gente terminou o primeiro bloco falando que, para além do comércio, a questão dos financiamentos, dos investimentos chineses, e o Pomar tinha falado antes que o Brasil tem muita dificuldade, o que o irrita, inclusive, muita dificuldade em aproveitar essas oportunidades e em olhar, em conhecer melhor esse importante parceiro comercial, mas que também poderia ser em tantas outras frentes. E a gente estava falando aqui no intervalo, e o Jorge dizia que, por exemplo, a UFABC tem um curso de mandarim. Vai ter. Vai ter um curso de mandarim e que o Brasil precisa se preparar para poder, então, aprofundar essas relações. Eu queria ouvir vocês sobre que preparação é essa, o que precisamos fazer, como que é a diplomacia do Brasil com a China. Jorge e Pomar também me contavam que a nossa embaixada na China, a embaixada brasileira na China, poderia ser muito mais atuante do que é. Como vocês veem essas necessidades? Pomar. Olha, em relação à embaixada, tem uma coisa interessante. O ex-embaixador Clodoaldo Guenei, quando ele assumiu, já há alguns anos, falecido recentemente, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, fazendo uma comparação numérica do número de funcionários da embaixada e de diplomatas, né, ele fazia essa distinção, comparava com a de Portugal, com a de Venezuela, Canadá e Estados Unidos. Então, eu me lembro, assim, os números eram alguma coisa do tipo, o Brasil tem 40, os Estados Unidos tem 1.500. O Brasil tem 40, Venezuela 300, eu acho que Portugal tinha 100. Quer dizer, o Brasil era o país com a menor quantidade de gente na embaixada, comparando com os outros países. Nós não tínhamos consulado em Guangzhou, agora há uns 3 anos que foi Cantão, né, que é a cidade de Cantão. Que foi aberto o consulado. Então, essa questão coloca para nós o seguinte: como é que um país como o Brasil, que teve um crescimento extraordinário das vendas de produtos agropecuários, a China em 2009 passou a ser o maior parceiro na área agropecuária com o Brasil. O Brasil foi ter um adido agrícola lá em 2010, se eu não me engano, 2009, 2010. Um adido foi ter. Quer dizer, um país que tem um peso enorme, o superávit que o Brasil tem na relação com a China, né, de venda de produtos agrícolas, aí foi ter uma pessoa. Uma pessoa. Quer dizer, se você entrar no interior, lá em Chengdu, na província de Sichuan, lá para dentro da China, tem consulado do Canadá, tem consulado de não sei o quê. Se você anda naquele país, tem consulado de vários países. O Brasil não. O Brasil nós temos em Hong Kong, em Shanghai, em Guangzhou, e tem a embaixada em Beijing, só. Né? Quer dizer, a gente está subrepresentado na China. A gente tem equipes pequenas e com agravante, que eu acho assim, lógico, tem a lógica diplomática, mas ela é um absurdo, que é a solução de continuidade. Você tem as pessoas, ficam 4 anos na embaixada e vão embora. Então, quando o cara está começando a ter uma noção do que é China, ele vai embora. Eu conheci, nesses anos todos trabalhando com a China, vários adidos comerciais. Eu conheci alguns embaixadores. Então, quando o cara começa a saber alguma coisa de China, ele vai embora, ele é transferido. Quer dizer, a gente não forma gente em China nem na embaixada. Nem na diplomacia. Nem na diplomacia. E um país daquele, você tem que ter gente lá há 20 anos, porque a China dá muito valor, não só ao conhecimento, dá valor ao relacionamento. E relacionamento na China é uma coisa que leva tempo. Então, tem lugares que eu vou, que o pessoal se refere ao meu avô, se refere ao meu pai. Eles têm o teu histórico. Eles conversam contigo pensando na relação que... A minha filha já foi à China, então são 4 gerações de relacionamento com eles. Eles dão valor a isso. Agora, como é que ele vai fazer isso no caso da diplomacia, se todo mundo é sempre novo, está sempre trocando, renovando, né? Jorge. Não, eu acho que tem que entender que foi tudo muito rápido. É normal que estamos numa coisa, curva da aprendizagem. Tanto da parte do Brasil, como também da própria China.
Tá? A China também está aprendendo sobre o como Brasil. lidar Afinal com o de contas, o Brasil. Brasil não é para amadores, né? Já dizia. Não, e a China muito menos. Então, mas, então, assim, eu acho que a comparação, eu faria uma outra comparação à embaixada brasileira na China, não exatamente com outros países, muito menos países desenvolvidos, porque, evidentemente, os recursos são outros, mas com as próprias embaixadas brasileiras. Né? Em outros países. Claro, porque tem mais pessoas na embaixada brasileira em Londres, em Paris, do que em Beijing? Essa é a pergunta. É porque você diz, bom, os recursos são poucos, tudo bem, mas como que você distribui isso? Qual a prioridade do país? Né? Não, mas eu acho que é uma curva de aprendizagem. Né? Então, assim, tem possibilidades de ajustar, tem que fazer. Isso está claro, que há um potencial, porque é um investimento. Né? Porque essa nova política da China de exportar capital, de fazer financiamento, você precisa entender quais são os eixos, que a gente pode propor. Tem que ter projetos. Se você não tem bons projetos, você, bom, vamos fazer um trem bioceânico. Bom, mas não tem nenhum projeto, nem básico. Isso, você pode falar, mas não vai sair nunca do papel. Então, cabe você dizer, bom, aqui tem um projeto. Você entra, tudo bem, entra com finanças, entra com financiamentos, o caso. A China já está com 17 bilhões de investimentos na área de petróleo no Brasil nos últimos anos. Devagarzinho, tal. Tá? Entrou na Libra, na concessão da Libra, comprou um pouco do State Oil, comprou um pouco lá, porque eles entendem que são investimentos estratégicos. Qual a grande vantagem para o Brasil? Que enquanto o investidor americano ele pensa muito curto prazo, eu tenho lucro amanhã, ele está pressionado para isso. Com a China, você pode colocar a questão a longo prazo, médio e longo prazo. E isso é que é interesse do Brasil. Então, assim, eu acho que nós temos que focar na balança comercial e dizer, a gente está só exportando matérias-primas, só exportando... Isso, a gente não vai mudar isso tanto. Claro, tem que tentar, tem que ir lá, a questão da Embraer, outras empresas, como foi falado, tem que ser mais prospectiva, tem várias áreas que pode avançar, mas não substancialmente. Onde o grande ganho do Brasil, onde tem um potencial, é exatamente na questão dos investimentos e a questão do uso dos financiamentos. Essa é uma questão. Agora, só para terminar, a questão da preparação, porque não é só a diplomacia, são os outros ministérios também, é a sociedade civil, são os próprios empresários, mas também universidades. Então, fazendo um pouco de propaganda, por exemplo, o curso de Relações Internacionais da Federal da ABC, ele tem clareza sobre isso e tem uma disciplina obrigatória sobre a China. Né? E a gente, enfim, estabelece essas relações. Agora vamos, através dessa parceria, oferecer curso de mandarim que possibilitará aos nossos alunos, inclusive, através de bolsas, ficar 3 meses ou até mais na própria China. Então, assim, um pouco todo mundo tem que explorar e ver as potencialidades que tem para, não em contraposição, isso tem que ficar muito claro, não é para substituir outras relações, né? Não, mas para diversificar e ver as potencialidades que tem, e que tem mesmo. Essa questão de se preparar em relação à China, eu vou dar um exemplo. A China tem cerca de 800 feiras por ano, né? A maior parte delas concentrada em 3, 4 grandes cidades. Os brasileiros que vão lá vão para comprar, vão para visitar a feira para comprar. Eles não colocam stand, eles não vão lá para vender. Né? E essa é uma diferença fundamental, quer dizer, a gente não é vendedor. Se você pegar os chineses, eles vêm aqui, eles vão com um stand ali no chão e botam os produtos e estão vendendo. Eles trazem lá os portfólios deles, trazem as amostras. Eles são extremamente vendedores. E essa é uma coisa que incomoda, porque o que eu estou falando é uma coisa que não é só de hoje. Já há muitos anos, a primeira vez que eu fui numa feira foi lá na Feira de Cantão, em 97. Eu já voltei lá algumas vezes, fui mais de 30 feiras na China, e sempre os brasileiros indo para comprar. Os empresários brasileiros. E eu tentei nesses anos todos, a gente conseguiu até formar grupos e colocar stand em algumas feiras, mas é uma dificuldade enorme, porque o cara bota na cabeça o seguinte, eu não tenho como vender na China. Bom, se você não coloca o teu produto numa feira, se você não faz contato, não visita, não vai atrás, realmente você não vai vender.
né? É muito fácil. Que eles dizem, não, eu nunca tive dificuldade na China em fazer negócio. Sim, ele vai lá para comprar. É fácil. Quem é que não é, né? Se você vai com dinheiro e vai comprar, é fácil fazer negócio, né? Agora, vai vender. E é uma questão, a questão do conhecimento é uma questão decisiva. Por quê? Tem a questão da língua, mas tem a questão cultural, né? A pessoa precisa ficar na China para aprender a falar, mas precisa ficar na China para aprender a conhecer como é que eles pensam, conhecer os hábitos culturais, conhecer comportamento, entender uma série de coisas, porque é uma diferença enorme do ponto de vista cultural com a gente. Eu brinco sempre que o chinês parece português, naquela lógica do português de pensar. A gente fala isso de maneira brincando, né? Mas eles têm uma lógica na hora que ele formula uma coisa que não basta você entender o que ele disse mecanicamente. Você tem que entender o que ele disse em termos do pensamento da coisa. Então é muito mais complicado do que parece. E outra coisa, o cara aprende a falar chinês. Só que você chega na hora, vai conversar, dá problema na questão dos números. Sempre dá problema. E se você não sabe disso, se você não sabe lidar com isso... Mas por que dá problema na questão Porque eles trabalham com 4 casas e nós com 3. Então sempre dá diferenças enormes de números. Enormes. Eu já chegava sempre preparado porque eu sabia que ia dar rolo na história. Na hora que entrasse, falasse um número, na hora de traduzir, né? Então, só para dar um exemplo, uma vez uma cidade que tinha 500 quilômetros quadrados, o cara me disse que tinha 50 mil quilômetros quadrados. Óbvio que não tinha 50 mil quilômetros quadrados. Santa Catarina tem 90 e poucos mil. Quer dizer, como se a cidade dele fosse metade do estado, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa, você imagina o problema que dá, por exemplo, na questão de negócio. E o pessoal acha que basta saber falar. Não, tem que saber falar, mas tem que morar lá para conhecer um pouco, conviver, entender um pouco as diferenças culturais. Na comida, olha, em tudo. E é uma dificuldade para nós, porque a gente tem um jeito de ser, o brasileiro tem um jeito de ser que é bem diferente do chinês, né? A gente é mais expansivo, mais brincalhão, e o chinês, para você chegar nisso, você tem que estar muito tempo lá para ser amigo, para poder fazer, né? Então, é importante essa garotada que vai estudar mandarim conseguir realmente morar um período lá. Os chineses, por exemplo, se você souber mandarim, aprender mandarim lá, e se for bem nos cursos, eles dão bolsa, o governo chinês dá bolsa para os alunos que se saírem melhor no aprendizado do mandarim. Na nossa empresa lá, nesses anos todos, nós tivemos várias pessoas da equipe que aprenderam mandarim e conseguiram bolsa para fazer mestrado, bolsa do governo chinês, como prêmio por ter saído bem no estudo. Então, o fato de morar lá faz toda a diferença, né? Nesse sentido, a gente conseguiu pouco êxito na China com Ciências Sem Fronteira, né? Tinha uma expectativa de 5 mil estudantes brasileiros indo para uma meta, indo para a China, e a gente passou longe disso até agora, né? O programa Bolsa Sem Fronteiras gera uma enorme oportunidade para os estudantes brasileiros de conhecer o mundo. É um programa realmente de impacto muito grande. Para você ter uma ideia, até agora, só da Federal do BC, 1.000 alunos foram ou estão no exterior. E são muitos deles que nunca tiveram possibilidade de ir para o exterior. Então, isso é muito importante para o Brasil no geral. Uhum. Bom, agora, dentro disso, é claro que o aluno escolha. Então, a primeira opção, não deve surpreender ninguém, Estados Unidos, depois Inglaterra, até reflete assim, o ranking da excelência das universidades, pelos recursos que eles têm e tudo. Agora, havia detrás disso, há um pouco, vamos aproveitar também para projetar o Brasil. Esse programa as pessoas têm que entender que Ciências Fronteiras, claro, é um programa de aperfeiçoamento da aprendizagem acadêmica, mas é política externa também. Então, você tem que colocar isso no seu contexto e, de novo, a embaixada tem que ir atrás, investir, etc. Então, havia uma meta, um entendimento por parte do presidente Dilma, vamos colocar na China, negociar com o governo chinês 5 mil. E aí a gente vê que é uma enorme dificuldade, porque você precisa preparar tanto os chineses como os brasileiros para aproveitar dessa oportunidade. Estamos com, talvez até agora, no Brasil inteiro, talvez uns 300, no máximo, que foram para lá. Isso tem a ver com todas as diferenças culturais.
Enfim, é muito complicado mesmo, né? Porque alojamento estudantil na China fecha meia-noite, mas fecha mesmo, não era assim para inglês ver. Aí, Não dá para fugir da aluno concentração. brasileiro diz, bom, mas é uma caserna ou uma universidade? Vai embora. Então, todas essas questões precisa discutir. Bom, mas a gente continua essa discussão daqui a pouquinho, depois do intervalo.